Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iniciamos mais uma live, mais uma semana de lives maravilhosas para que possamos viver um processo de muita imersão, de muitos aprendizados, porque afinal de contas estamos em casa e nesse período precisamos crescer. Então sejam todos muito bem-vindos, vocês que já estão entrando na nossa live de hoje. Muito obrigada, Fábio, já está com a gente. Fátima também. Beijinho, Betinha. Gita aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Celine. Eber, sejam todos muito bem-vindos e eu convido vocês a convidarem o máximo de pessoas, a chamar o máximo de pessoas para a nossa live de hoje, porque nós começamos uma semana maravilhosa. Essa semana, nós temos convidados incríveis. Vocês vão amar a nossa semana de live. Hoje, nós estamos com um convidado especial que, na verdade, já esteve com a gente numa outra live e foi maravilhoso. Sim, porque falamos sobre esse momento que nós estamos vivendo justamente de recolocação de mercado. E esse é um momento bem delicado, onde nós precisamos aprender a trabalhar nosso currículo, a enviar e ser selecionado numa entrevista de emprego, inclusive passar numa entrevista de emprego, não é? Então, como nós estamos aqui no momento de nos reinventar, tudo isso é necessário ser instruído, precisamos dessa instrução, precisamos saber exatamente como agir e como fazer em cada fase de cada processo. Então, hoje, turma, convidem as pessoas, tá bom? Vou pedir, pega esse aviãozinho que tá aí do seu lado, envia aí para o máximo de pessoas, no mínimo 10, e chamem, porque a nossa convidada de hoje, gente, foi pedida por vocês. Sim, vocês pediram, faça ela voltar de novo, trazendo mais dicas. Quem estará com a gente hoje é a Mariana Reis. A Mariana Reis, gente, ela é headhunter, ela trabalha com uma empresa na Europa e ela faz seleções, ela faz entrevista com candidatos da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, aqui do Brasil. Ela tem muita experiência para falar pra gente hoje sobre emprego. Então você vai receber dicas de como se preparar para uma entrevista de emprego, porque o segredo não está só no momento da entrevista, na verdade, está na preparação para um momento muito importante e assim conquistar a vaga, assim conseguir o nosso posicionamento no mercado. Sim? Então, se a Mariana estiver aqui com a gente, eu vou pedir para ela entrar, tá bom, gente? E vocês vão mandando aí coraçãozinho, deixa sua mensagem, faça sua pergunta. Na outra vez, ela deixou aqui um material top de currículo para vocês, hein? Então, sempre a Mariana vem com coisas fantásticas para nós. Então, eu tô esperando agora ela me chamar aqui para eu adicionar a Mariana, porque nós vamos aproveitar o máximo do nosso tempo hoje e você vai saber exatamente como você tem que se comportar numa entrevista de emprego. O que deve falar, o que não deve falar, como deve pensar, como não deve pensar, como deve agir, como não deve agir, o que uma empresa espera, o que um headhunter espera, o que um selecionador, né, da empresa espera de você. Então, eu já tô aqui esperando a Mariana e assim que ela entrar, gente, nós vamos começar a fazer muitas perguntas. Eu estou assim, cheia de perguntas para ela. Sim? Então, sejam todos muito bem-vindas. Vera já está aqui com a gente, seja bem-vinda. Carol, Vilma, outra Carolzinha aqui linda com a gente. Edmo, meu lindo, tá aqui com a gente. Camila, Cláudia, Juliana, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento aqui da nossa live da segunda-feira, porque eu tenho... Nós vamos arrasar. Então, Mariana já está entrando aqui pra gente poder bater um grande papo nessa 1 hora de live. Mariana, Olá! seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Mari. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui com a gente de novo, viu? Feliz de estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo aí. Que bom, que bom. Obrigada por aceitar de novo o nosso convite. E eu tenho certeza que com toda essa bagagem, toda essa experiência que você tem de muitos aprendizados, de muitas contratações, eu tenho certeza que vai agregar demais no nosso conhecimento de hoje, né? Sim, sim. Obrigada pelo convite de novo. Hoje a gente vai falar sobre entrevista, né? Várias dicas de como se preparar para uma entrevista assertiva, inteligente
e de uma forma prática. É verdade. Mari, talvez algumas pessoas não te viram da outra vez na live, né? Então, Sim, verdade. fala um pouquinho assim sobre a sua experiência, quem é a Mari rapidamente, só para o pessoal entender o quanto você tem de bagagem e que pode contribuir demais para a noite deles hoje. Perfeito. Então, gente, para quem ainda não teve a oportunidade de me conhecer, eu sou consultora de recursos humanos e headhunter para o mercado nacional, europeu e asiático. Já trabalhei aqui no RH de 2 grandes empresas, fiz o mestrado em Barcelona e lá tive a oportunidade de trabalhar numa startup. Então, conheço muito bem os 2 ecossistemas, né? Que é de uma empresa mais hierarquizada, multinacional zona, e também de uma startup que é um outro modelo de gestão, um outro ecossistema. E hoje, né, eu sou a diretora executiva da Reis Associados, que é uma empresa de consultoria em gestão, que a gente trabalha com a parte de gestão pública e gestão corporativa, e temos uma parte que se chama Reis Academy, que é voltada para programas de treinamento e desenvolvimento, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E eu sou apaixonada por esse tema de carreiras. Eu, pessoalmente, né, é uma parte dentro do RH que eu amo muito. E eu venho fazendo também mentorias em gestão de carreira, LinkedIn, marca pessoal, currículo, como se preparar para uma entrevista, toda essa temática. Que máximo, né, gente? Então nós estamos com a pessoa certa. Vocês estão percebendo isso? Então vamos lá, Mari, vamos para o nosso momento especial. E eu espero que você contribua bastante com todos nós aqui. Faça seus comentários, tá bom? Sejam todos bem-vindos quem está chegando agora. Eu também espero. Nós vamos falar sobre dicas de como se preparar para uma entrevista de emprego, tá bom? Então façam suas perguntas caso vocês sintam necessidade e aproveitem ao máximo. Mari, fala uma coisa para mim. Vamos imaginar aqui que tem uma empresa que está com uma série de currículos e entre esses currículos tem candidatos maravilhosos. E eu olhando o currículo tenho dúvida. Uau, esse é muito bom, esse é muito bom. E os 2 dariam certo. Vamos supor que eu tenho aqui 2 pessoas e os 2 dariam certo para essa vaga. O que diferencia de um conseguir realmente selecionado, ser contratado, e o outro que era tão bom, acaba passando e não consegue a vaga? O que acontece? O que normalmente acontece? Entendi. Bom, acontecem algumas coisas, né? Assim, a gente avalia Não é o que a gente avalia, né? São vários fatores. Isso acontece muito, isso acontece o tempo todo. E para um recrutador, às vezes, é muito difícil, né? Quando você tem 2 perfis muito excelentes e você tem que acabar decidindo por um. Eu vou levantar aqui 3 pontos que, para mim, são um dos mais importantes e mais fatores críticos de decisão, tá? O primeiro fator é o cultural fit, que a gente chama, que é como se fosse um match cultural com a empresa. Fiquem muito atentos e conscientes para essa terminologia. Por quê? O que acontece muito? Eu acho que as pessoas focam muito ou numa esfera ou em outra. Quais são as esferas? O cultural fit, ele se dá por 2 esferas. Uma é quando você tem a capacidade técnica para assumir aquela vaga. E a outra é de acordo com o seu pessoal, com a sua inteligência emocional e com o seu fit cultural com aquela empresa. O que acontece muito é, às vezes as pessoas me convencem em uma esfera, então eu sei que ela é fera tecnicamente para aquela vaga, mas ela não me dá uma sensação de que ela tem um fit cultural, ela pode se adaptar àqueles valores, àquele propósito. Eu não sinto que a essência dela está muito conectada com a essência da corporação. E normalmente é isso que acontece. Eu vejo muita gente que me fala assim, nossa, Mariana, mas eu saí com uma sensação tão boa, que eu mandei tão bem na entrevista. E eu falo para ela, sim, se você saiu com uma sensação boa de que você mandou bem na entrevista, eu tenho certeza que você mandou bem. Eu tenho certeza que quem te entrevistou também ficou com esse feeling. Porque é reciprocidade. Se você achou que você mandou bem, a pessoa que está te entrevistando também gostou de você. Porque senão você não ia sentir isso. Sim. Mas o que acontece? Provavelmente eu te falo o que aconteceu, por que você não passou e saiu com um feeling bom. Você convenceu ela em uma esfera. Você arrasou na técnica, ela achou que você é muito boa tecnicamente para aquela vaga, mas você não convenceu ela que você pode se adaptar àquela cultura, àqueles valores para aquela empresa.
Então, fique muito atento. Não adianta ir para uma entrevista e só convencer o recrutador de que você é boa em uma esfera. Você tem que convencer ele nos dois. Porque se você dá a técnica, que é o hard skill, e se você diz que eu conheço o seu cliente consumidor, eu conheço o seu serviço, eu posso me adaptar para esse cliente, eu me sinto íntimo, familiarizado com o quem você atende, e os meus valores estão conectados com os valores da sua empresa, não tem como não rolar um fit total. Aí é Uau, um cultural fit total. uau, tá claro, ficou claro, porque assim, o que acontece normalmente as pessoas elas falam sobre o seu conhecimento e mostram sobre si, mas não criam uma conexão com a empresa que está buscando contratar. Então, na verdade, eu tenho que mostrar interesse na empresa, eu tenho que mostrar que essa empresa tem tudo a ver comigo, que eu tenho tudo a ver com ela, que existe uma paixão no sentido do segmento, talvez até mesmo a conexão Perfeito. de propósito, né? Uhum. A empresa tem um propósito de existir, eu tenho meu propósito, e eu sei que se eu entrar nessa empresa, eu vou dar o máximo de mim, ou seja, aquela vontade, né? Exatamente. Mostrar essa vontade. Não adianta ir para uma entrevista querendo que a pessoa goste de você. Isso aí é sua obrigação, que a pessoa goste de você, né? Que você mande bem. Agora, para você passar, você tem que ir com o pensamento de que ela tem que gostar de você para aquela empresa, para aquela vaga e para aquela área de atuação. E tá aí a questão, porque as pessoas esquecem disso. Elas se preocupam em se apresentar de uma maneira excelente. Tem entrevista que eu acabo, Michelle, eu falo assim, mas meu Deus, que pessoa legal. Tipo, quer ser meu amigo? Você é tão legal, mas não é pra essa vaga. E aí é que tá. E aí a pessoa fica, nossa, mas eu tenho certeza que essa pessoa gostou de mim. E realmente, eu adorei você, mas não para essa vaga. E aí vem a dúvida, ué, eu não passei por quê? Eu tô te explicando. Porque provavelmente você focou em uma esfera. Você tem que ir focado em que quem tá te entrevistando goste de você, mas que você seja para aquela posição, para aquela vaga e para aquela área de atuação, em todas as esferas. Fantástico. Porque a gente fica preocupado, assim, imagino, né? Eu tenho muitos anos que eu não faço uma entrevista de emprego, mas eu já fiz muitas entrevistas de empregos com candidatos, né? Porque eu contratava também, não sou da área de RH, mas para o departamento que eu tinha liderança, eu acabava contratando. E aí a gente vê que as pessoas elas querem se vender, né? Então eu fico tão preocupado com a minha imagem, que eu tenho que mostrar que eu sou competente, que eu sou capaz, e aí acaba esquecendo da conexão com a empresa, com o próprio negócio. Perfeito, Eu, perfeito. ao mesmo tempo que eu quero me vender, mas a empresa também quer ver se aquele candidato comprou o meu negócio, né? Uhum. Então, existe uma comercialização na entrevista, não é verdade, Mari? É uma Sim. venda e compra. Venda e compra. Exatamente. E um dos pontos em que todos os recrutadores estão prestando muito atenção é um dos principais pontos de uma entrevista, tá, gente? Guarda essa palavra. É o quanto você pode se adaptar para aquela empresa. É adaptabilidade. Então, você tem que me convencer não só que você é bom, que você, né, sabe se apresentar, que você tem toda a técnica, mas que eu posso garantir que eu vou te contratar e que você vai se adaptar àquela equipe, você vai se adaptar àquela cultura, que você não vai dar 1 mês, 2 meses e vai ser mandado embora. E como que você me vende essa adaptabilidade? Conectando a sua essência, os seus valores com os valores da empresa. E aí então não dá para ir para uma entrevista de emprego sem ter conhecido primeiro a empresa, né? Exatamente. Vamos imaginar assim, manda um monte de currículo, para um monte de lugar. Aí foi chamado por essa. Aí a pessoa nem se prepara para essa entrevista, não conhece aquela empresa, não busca saber o que ela está vivendo, qual o posicionamento do mercado dela, alguma inovação que está acontecendo nesse instante, né? Então ela vai sem informação nenhuma para ver o que dá lá na entrevista, simplesmente porque ela quer se vender, mas por fim ela não está realmente inteirada com tudo que ela poderia até falar, né? Olha, eu vi que você foi uma feira lá, eu vi que vocês estão expandindo, abrindo um outro mercado naquela região, eu conheço ali e tal. E essas coisas que acabam conectando, né? Total. A gente vai até depois, eu ia falar mais disso na parte de preparação, mas é exatamente nessa linha. Entendi. Tá. Agora diz uma coisa assim, Mari, existem muitos erros numa entrevista de emprego, né? Eu imagino, você deve ver muitos absurdos. Muito! E às vezes, eu fico imaginando, assim, muitos erros que acontecem. Agora, para um leigo, será que eu errei? Nem sei que eu errei, né? E para um selecionador, ele sabe quando a pessoa quer enganar, quer falar o que não é.
e N coisas que acabam acontecendo, né? Quais são os maiores erros numa entrevista de emprego? Que a gente tem que ficar atento. Por que que nós estamos falando tudo isso, hein, gente? Ó, porque daqui a pouco, se Deus quiser, essa quarentena vai embora. Se Deus Sim. quiser, essa pandemia vai embora. O mercado vai reaquecer. Quem tem essa esperança? Levanta a mão. Sim, o mercado vai reaquecer. Então, vai ter realmente necessidade de novas contratações. Nós vamos precisar estar prontos. Então, vamos lá, vamos entender esses erros, principalmente para quem está muito fora aí, de nunca, né? Faz tantos anos que não faz uma entrevista. Vamos lá, fala pra gente. Bom, primeiro, não sei se vocês acompanharam a primeira live que eu falei da importância de personalizar o currículo para aquela vaga que você está aplicando. Gente, tão importante quanto personalizar o currículo para a vaga é personalizar a sua entrevista, o seu discurso para aquela vaga. Esse, para mim, é um dos principais erros. Porque as pessoas chegam para uma entrevista com um posicionamento pré-determinado na cabeça delas, né? Pelas vivências. E esquecem de personalizar a experiência delas para aquela experiência que eu estou pedindo. Né? Então, assim, quando você for contar a sua história, da sua experiência, o mesmo exercício para personalizar o currículo, você vai fazer para personalizar o seu discurso. Então, você vai pegar o que essa vaga ela está demandando, quais são os processos e as atividades que você precisa cuidar nessa vaga e vai alinhar isso com o seu discurso. Se ela está pedindo XYZ e você fez XYZ, você vai focar no seu discurso em XYZ. O problema das pessoas é que elas focam em XYZ e A, B, C, D, E, F, e isso não ajuda em nada. Uma das palavras que eu mais gosto, isso eu aprendi devido ao meu trabalho, porque eu não era assim, foi uma habilidade que eu desenvolvi e que para mim é uma das principais garantias de sucesso em tudo na nossa vida. Isso eu tento me aprimorar cada vez mais nisso. Se chama assertividade. Um dos principais erros das pessoas é a falta de assertividade. O que é assertividade? É você falar menos dizendo mais. É você gastar menos energia para realizar uma tarefa entregando melhor. É você juntar menos palavra para passar uma comunicação, sendo que você vai lá logo no ponto da dor. Então, é isso. Lembrem sempre de ser assertivos. Assertivos no currículo e assertivo no seu discurso da sua entrevista. Então, tem que fazer uma personalização. Eu vou fazer essa entrevista que é para esse setor, que ele quer essas atividades, beleza, vou olhar no meu histórico. Pô, para esse setor, essa experiência aqui, mais essa, são bons cases para eu dar exemplo, né? E eu focar mais. Essa experiência, eles estão pedindo ali. Então, esses vão ser os primeiros tópicos que eu vou mencionar. Isso se chama tendenciar o discurso para aquela pessoa que está nos ouvindo. E para a gente que é recrutador, não tem nada melhor do que a gente ouvir aquilo que a gente quer. Com base e com dados. Então, obviamente, citando um case, obviamente, porque a gente vai perguntar, a gente vai questionar. Isso não é manipulação, isso é estratégia, né, Mari? Porque você está sendo flexível, você não está mentindo, você está pegando tudo que você tem de qualidade e diante da necessidade daquela empresa e direcionando a sua fala que converge, ou seja, que conecta, né, os dois. Isso. O que eu tenho, o que você quer, ponto. Pum. Exatamente. Agora, o que acontece é que às vezes a pessoa fica dando voltas e não fala o que a empresa precisa. É isso que é um problema, é isso? Exatamente. É você ligar os pontos para a empresa, você entregar a informação que é sua de uma forma organizada, tendenciar o seu próprio discurso para aquele seu objetivo. Só que as pessoas não fazem esse trabalho. Então, assim, eu acho fundamental fazer... Trabalho. Exatamente, porque dá trabalho. Exatamente isso. Outro ponto que eu acho muito importante para o sucesso de uma entrevista: comunicação. Gente, como que a comunicação é importante no processo de uma entrevista? As pessoas... E comunicação, gente, é treinamento. Então, isso já aconteceu muito comigo, tá? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu muito. Uma pessoa com um currículo excelente, com uma técnica excelente, que eu tenho certeza que a experiência foi maravilhosa daquela pessoa que tem tudo a ver com aquele cargo. Só que ela tem um perfil mais tímido, um perfil que tem um pouco mais de dificuldade de expor o seu sentimento em palavras, transformar, né, o que está na sua mente
em palavras. E na hora da entrevista, quando eu ligo para fazer a primeira, né? Porque, gente, pensa nisso. Muitas das vezes o primeiro funil é uma ligação. Eu não estou te vendo, eu não estou vendo a sua linguagem verbal e não verbal, eu estou ouvindo a sua voz. Se a sua voz não me passa credibilidade, assertividade, muito entusiasmo, muito provavelmente eu não vou te dar a oportunidade de te chamar para avançar no processo. Então, o que eu estava falando dos perfis mais tímidos e tal. Gente que fala muito baixinho, que não esboça muito entusiasmo na sua fala. Muito cuidado, porque isso faz a diferença, sim. Pratique, treine falar de uma maneira mais assertiva, com uma voz imposta de uma forma que passe mais credibilidade. Porque muitas das vezes isso vai estar sendo avaliado e logo na primeira, e logo na ligação. Uma coisa muito importante que eu acho legal ficar na mente de vocês é entusiasmo. Isso é uma das coisas que eu mais presto atenção. O quanto que a pessoa está falando comigo empolgado, o quanto que ela quer aquilo, o quanto que ela ativa a minha energia ou ela tira a minha energia. Então, sim, coloquem entusiasmo na voz de vocês. Façam a gente achar... Eu já tô aqui na recrutadora, né? Façam eu achar. Já vai fazendo o teste aqui com a gente. Façam a gente achar que vocês querem aquilo de verdade. Mesmo que você não queira muito, mas você está num processo, então mostre entusiasmo. Depois você resolve quando você passar. Quando você passar, você resolve, entendeu? Mas a gente trabalha para ter resultado, né? Para passar na empresa. Muito legal. E sabe que essa questão da fala, Mariana, é uma questão muito de técnica também, né? Porque tem pessoas, como você falou, tem um perfil de personalidade mais tranquila, ela jamais tem um tom de voz mais baixo, é um jeitinho dela. Aí vem uma questão assim, devo respeitar o meu jeito ou eu devo moldar a uma necessidade? Aí, eu vou te dizer, você não deixa de ser quem você é, mas se molde à necessidade. E aí, exatamente, técnica. Conforme você estava falando, vinha na minha lembrança as técnicas que eu tenho de palestrantes e oradores. No entanto, eu já dou esse curso de palestrantes e oradores há muitos anos. Agora eu transformei num modelo totalmente diferente que vai ser lançado esse ano de novo. Então, nós vamos ter um lançamento, inclusive no online, viu, gente? Nós vamos ter um curso de oradores e palestrantes no online para vocês participarem também. Eu quero participar também. Inclusive, a gente vai ter um preparador vocal junto comigo, ensinando todas as técnicas de voz, sabe, de posição, de o que pensar, o que sentir. Tem muitas técnicas. A gente precisa aprender. Quem não sabe tem que aprender, né? Exatamente. E é de extrema importância. De fato, prestem atenção nisso, a controlar a sua voz, a imposição da sua voz. Porque a voz, gente, é crucial e é o que vai te dar credibilidade ou vai te tirar a credibilidade no processo. Sim, fantástico. Mari, então assim, se você pudesse passar, né, dicas de preparo para as pessoas, teria mais alguma outro preparo? Que eu vou trazer aqui uma pergunta também que foi colocada. Se você tem mais alguma outra para se preparar para a entrevista? De preparo, para entrevista? Tenho, gente. O sucesso da entrevista de vocês está no preparo. Entendam isso. O que vai fazer vocês terem a segurança para se apresentar como um profissional? O que vai te deixar nervoso ou menos nervoso? Ansioso ou menos ansioso? É o preparo que vocês vão ter para essa entrevista. Eu vou compartilhar com vocês um modelo muito simples, que esse modelo ele é independente se você é estagiário, diretor, gerente, independente do momento da vida. Eu criei esse modelo mental baseado em todas as entrevistas que eu fiz na minha vida, tanto eu sendo recrutada como eu headhunter. E eu percebi que todas as entrevistas que eu fiz nessas duas esferas sempre passaram por esses 3 pontos. Então tem aquela dica, Mariana, então como que eu me preparo para uma entrevista? Anota isso aí, porque... Caneta e anota. Essa aí anota. Pega o papel aí. Uma dica. Mariana, tem uma entrevista. Por onde eu começo? Eu sugiro que você pegue um papel, uma folha em branco, divida esse papel em três linhas. Separe ele em 3 blocos. O primeiro bloco você escreve experiência, o segundo bloco você escreve mercado e o terceiro bloco você escreve motivação.
Essas 3 esferas vão estar presentes em qualquer entrevista que vocês fizerem. Isso eu posso afirmar com certeza. Não importa se é com RH, não importa o nível hierárquico, não importa se é uma entrevista técnica com a gerência. Vocês não podem sair de casa sem estar preparados nessas 3 esferas, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de cada esfera. Experiência. Aquela pergunta, me conte um pouco mais sobre você, que é, para mim, uma das mais decisivas de todas. Que as pessoas acham as mais simples, nossa, falar sobre mim. E é ali que eu vou estar avaliando. Para mim, é um fator crítico de sucesso, essa do me conte um pouco mais sobre você. Como que você pode se preparar para responder essa pergunta, né? O que eu sugiro? Me conte um pouco mais sobre você. Primeiro, dê uma introdução acadêmica. Segundo, fale sobre as suas experiências de forma assertiva. O que é falar de experiência de forma assertiva? Uma, é selecionar para aquele cargo, para aquela entrevista que você está aplicando, primeiro o que você vai dizer. Depois, você vai dizer o seu cargo, a empresa que você trabalhava, vai dar um contexto para a pessoa que está te entrevistando criar na cabeça dela. Então, se é uma empresa X da setor de petróleo e gás multinacional. E vai citar os processos e atividades que você cuidava. Citar os processos não é explicar eles com detalhes. Aí é que está o maior erro do me conte um pouco mais sobre você. A pessoa entra num nível de detalhe que ela se perde ali e ela não consegue fazer um storytelling com começo, meio e fim. Então, muito cuidado com isso. Mencione os principais processos e atividades e você passa para o outro. Tá? E como que eu termino o meu storytelling? Eu acho muito legal terminar um storytelling naquele momento que você está ali. Então, você explicou a sua experiência, vai falar, e bom, hoje eu estou aqui aplicando por essa vaga, porque ela está alinhado tanto com meus não precisa falar hard skills, mas tanto com a minha parte técnica, que é isso, e tanto com a minha parte pessoal, que é isso. Você amarrou o seu discurso. Quando você acabar de falar, a pessoa não vai ter dúvida. É o que eu sempre falo, entrevista boa é quando a pessoa que eu estou entrevistando para de falar e eu não tenho o que perguntar, porque eu não tenho dúvida. E eu fico assim, nossa, realmente ele deu aquela amarradinha, amarrou, né? Fechou direitinho o discurso. Ou se fizer perguntas, seria perguntas mais curiosas, tipo assim, deixa eu entender um pouquinho mais, né? Deixa eu entrar com agora mais detalhes. Aí é mais gostoso quando o próprio entrevistador, pergunta porque ele está mais curioso nesse momento, né? Sim. Faz sentido? E se ele tiver dúvida, né? Ele pode ficar curioso, ele vai perguntar. Ou, de repente, ele vai querer voltar num outro ponto que é muito interessante para ele e aí você discorre mais sobre o assunto. Mas é muito importante que essa pergunta tenha começo, meio e fim. Nessa pergunta, a gente está avaliando lógica, assertividade, a sua capacidade de se vender, de falar sobre você mesmo, a sua marca pessoal. E por que é uma das principais perguntas? Porque é a primeira pergunta no telefone, é a primeira pergunta da entrevista pessoal. E se você consegue prender a atenção do recrutador nesse primeiro momento, provavelmente o seu engajamento com ele vai ser muito grande do começo ao fim da entrevista. Perfeito. Entende? Por isso que esse é o momento os primeiros minutos. E essa resposta é o que pode te garantir que o seu engajamento com ele vai ficar até o final. Sensacional. A Cris estava aqui perguntando, mas o pessoal já foi até respondendo também para ela algumas visões deles, né? Mas vamos perguntar para a Mariana. Ela perguntou o seguinte: pega mal levar esses tópicos anotados para a entrevista? Qual que é a sua percepção, Mari? Cris, então... Esses que você falou. Os tópicos, levar como se fosse chegar na entrevista com uma anotação, é isso? Isso, é isso que eu entendi. Eu acho que não é legal, não. Eu acho que, assim, essa é uma forma que você pode usar para você se preparar, para você organizar a sua lógica dentro da sua cabeça e você treinar. Na hora, eu acho legal não levar esses tópicos, não. Leva no celular, no caminho da entrevista vai dando aquela checadinha. Mas na hora eu acho que não pega muito bem. Entendi. Tem mais alguma outra dica, Mari, para entrevista? Então, essa é a primeira parte da experiência. Então, foca em como você conta o seu storytelling, como você responde essa pergunta. Na parte de mercado, gente, não existe ir para uma entrevista se você não estudou 3 pontos. A empresa que você está aplicando.
como é a empresa, entrar no site da empresa, visão, missão e valores, quais são os últimos conteúdos que essa empresa está gerando, olha as mídias sociais dessa empresa, olha o LinkedIn dessa empresa, estuda a empresa, estuda o setor que essa empresa está inserido, se é petróleo e gás, se é varejo, se é indústria, se é comércio. Estuda o setor. Verifica se tem algum fator político, algum fator econômico que pode estar influenciando esse setor dessa empresa. Porque se tem, você precisa chegar sabendo disso. Porque isso pode pintar numa pergunta técnica. O que você acha da influência desse indicador da economia afetando a gente? Então, você precisa saber disso. E 2, conheça a sua área de atuação. Se você está sendo contratada para uma área de contabilidade ou para uma área de recursos humanos, você tem que estudar a área que você está. Se você já conhece, dá uma atualizada. Quais são as últimas tendências da área? O que está acontecendo? Hoje em dia, gente, transformação digital está em todas as áreas. Não tem jeito. Uma dica muito para quem está fazendo entrevista por agora. Não tem como ir para a entrevista sem saber qual é a tendência da sua área em relação à transformação digital. Você tem que saber, porque isso vai pintar em algum momento ali. Então, conhecer o cliente, consumidor, ver quem está seguindo a empresa no Instagram para entender qual é o público, isso é de extrema importância, essa parte de mercado. E a última parte desse conteúdo de preparação para a entrevista é a motivação. Gente, para mim, as 2 principais perguntas são: me conte um pouco mais sobre você e por que você quer trabalhar aqui. Essa, para mim, como headhunter, são as perguntas que eu mais me atento e que eu tenho ali, o meu poder de decisão, ele está basicamente ali. Como você responde essa pergunta da melhor forma? Essa de por que você quer trabalhar aqui. Você tem que responder. Para você responder essa pergunta, pensa nessas 2 outras perguntas. Por que essa empresa e nenhuma outra do mercado? E por que essa vaga em específico? O erro de muita gente, Mi, tá nessa parte. Quando alguém pergunta por que você quer trabalhar aqui? Porque é uma empresa multinacional, porque eu vou trabalhar em equipes multidisciplinares, porque tem uma questão internacional, porque o produto é isso, e eu fico com a sensação aqui, assim, ok, você poderia trabalhar aqui ou em uma lista de 50 outras multinacionais que têm o mesmo escopo. Então, é tentar achar a minúcia, assim, a vírgula. Por que essa empresa e não nenhuma outra do mercado? Entendeu? Sabe o que eu vejo também? Quando faz uma pergunta como essa, às vezes a pessoa ela responde com interesse próprio, né? Porque essa empresa vai me dar oportunidade de trabalho, entendeu? Vai me dar oportunidade de crescimento. Gente, a empresa não quer ouvir isso. Não. Ela não quer um objetivo próprio apenas seu, mas ela quer um ganho, né? Nisso tudo. Sim. Também na sua resposta. O que ela vai ganhar ouvindo o seu interesse nessa empresa? Exatamente. Eu acho que esse é um detalhe bem delicado. Exatamente. E, gente, para fazer a diferença nessa pergunta, a resposta tem que existir uma identificação pessoal sua com aquela empresa. Essa é a hora de fazer a diferença. Porque você tem motivação. Motivação é uma coisa intrínseca. Então, tem que falar de dentro de você. Eu sei que, Mariana, isso é muito bonito, isso é muito romântico, mas é a realidade do meu trabalho. Tem gente que fala, nossa, mas isso é tão romântico, mas é isso que a gente está buscando. Eu estou aqui para poder facilitar esse caminho e dizer exatamente o que é. Então, por exemplo, eu dei uma mentoria que nessa parte da motivação era para uma empresa de varejo, né, de uma marca X. Não sei se acho melhor não. Pessoal. Quer ver um ponto de identificação pessoal muito legal? É quando você é cliente da marca. Eu fiz uma preparação com uma outra menina, uma outra cliente também, e ela era cliente da marca, ela amava o produto, ela usava, ela recomendava para os amigos. Eu falei, essa é a hora. Por que você quer trabalhar aqui? Primeiro, porque eu sou cliente. Eu conheço o produto, eu uso há mais de 2 anos. É um produto que eu acredito, que facilita a minha vida nessas esferas. A minha família toda usa esse produto. Eu influenciei a minha família a entrar, né?
nesse produto, era como se fosse um aplicativo. Eu recomendo para os meus amigos. Eu acho que o mercado tem uma tendência de transformação digital. Então, eu acredito, né, nesse setor, eu acredito nessa empresa e eu acho que esse produto pode fazer a diferença. E vocês estão entendendo como é a identificação pessoal? Eu estou falando que eu sou o cliente. Esse é um exemplo. Quer ver outro? Tem um outro exemplo para ilustrar também. Era de uma empresa de varejo que vende roupa feminina. Ela vendia só roupa masculina. E aí, como que você vai achar um ponto, né, em comum de você com a marca que vende só roupa masculina? Aí eu comecei a perguntar, tá, você não compra porque não tem como. Aí ela lembrou, cara, o meu namorado é cliente. Eu vim aqui para poder comprar presente para o meu namorado. Eu já comprei a mochila dele aqui. Eu falei, então é esse. Então, qual é a sua motivação para trabalhar aqui? Estão me ouvindo? Eu não estou te escutando. Gente, eu vou voltar. Eu vou sair para ela me chamar de novo. Vocês me escutam, né? A gente teve um problema de áudio. Não estão te ouvindo, Michele. Ela tá falando que ela vai sair para me convidar de novo. Então, por favor, aguardem para a gente voltar já já, tá bom? Um minutinho. Olá, pessoal. Nós vamos reconectar aqui na nossa live com a Mariana Reis, onde nós estamos falando sobre dicas de como se preparar para a entrevista de emprego, tá certo? Então, eu espero que todos vocês retomem aqui a nossa live. Agora, digam para mim, quem está chegando, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Vocês estão conseguindo me ouvir? E eu vou pedir para a Mariana voltar. Ótimo. Vou pedir para a Mariana voltar. Sim? Mari, se você puder já me chamar, eu já te adiciono aqui, tá certo? E eu espero que todos vocês que estavam com a gente voltem novamente para nossa live, porque isso pode acontecer e não é uma questão de internet, mas é uma questão do próprio Instagram que às vezes acontece, tá bom? Então, aguardem aqui, a Mariana já está entrando, ela vai e dando todas as dicas que estava sensacional e vai continuar sendo sensacional, tá certo? Então fica aqui com a gente. Mari, agora você me ouve de novo? Voltei, sim. Pronto, o pessoal estava te ouvindo e não estava me ouvindo, né? Então eu estava explicando que, de fato, isso pode acontecer, infelizmente, não está no nosso controle e é uma questão do próprio Sim, Instagram gente, mesmo, peço né? desculpas aí. Isso, desculpa mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar porque vai valer a pena. Então fiquem firmes aqui com a gente até o final da nossa live, tá bom? Mari, você estava justamente falando do momento de dicas, né? Da parte de entrevista. Isso. Eu estava na parte de motivação, né? Como demonstrar a motivação naquela pergunta. Por que você quer trabalhar aqui, né? E não Sim. nenhuma outra empresa do mercado, né? E aí eu dei o primeiro exemplo, né, que era do aplicativo, né, do digital, da parte digital, e eu ia dar um outro exemplo que caracteriza essa motivação. Então, era para uma empresa de varejo, e aí a gente estava tentando identificar um ponto pessoal da pessoa que estava fazendo a entrevista com a empresa. E não era uma marca que ela... Que era de roupa masculina. Que era de roupa masculina, E ela não comprava naquela marca, e tudo bem. E como que a gente vai, né, encontrar outros pontos? Então, a gente encontrou alguns pontos. Eu tô falando para vocês, para que vocês possam se inspirar em achar novos pontos também, porque é uma parte um pouco minuciosa. Primeiro ponto. Ela lembrou que ela comprava presente para o namorado dela lá, que o namorado era um cliente consumidor. Então, ela trouxe esse ponto para a entrevista. Bom, eu quero trabalhar aqui porque, primeiramente, eu me sinto muito íntima e familiarizada com o seu cliente consumidor. Eu sinto que eu conheço esse cliente, eu sinto que eu vou conseguir me adaptar
facilmente para esse cliente, porque, por exemplo, meu namorado, é até rio, né? Fazer uma brincadeira, até o meu namorado é cliente fiel da marca. Já vim aqui algumas vezes comprar a presente para ele, então, de alguma forma, eu me sinto muito íntima e eu sinto que eu entendo o seu cliente, o consumidor, muito bem. Um outro ponto era uma empresa que, na parte de mercado, de pesquisa, o que ela identificou? Ela identificou que essa empresa, a história do fundador da empresa veio da serra, muito relacionado a fazer trilhas, atividades ao ar livre, esporte. E o que ela entende? Que ela é esse perfil. Ela gosta de fazer Muay Thai na praia, de correr, de fazer trilha. Então eu falei, traz esse ponto. É outra questão. Aí ela trouxe. Então, outro ponto é que eu vi, né, que a história de vocês começou na serra. É uma empresa que vende um lifestyle que eu pessoalmente me identifico. Por exemplo, eu sempre que posso estou fazendo uma trilha com meu namorado, a trilha XYZ, fala o nome da trilha para poder dar aquela humanizada. Eu me identifico com esse lifestyle. É um lifestyle que eu gostaria de trabalhar para poder vender esse tipo de lifestyle saudável, que as pessoas se conscientizem mais. Você entende que a conexão vai para um outro nível? Sensacional. Vai para um outro nível do que falar, nossa, eu quero trabalhar aqui porque é uma empresa que eu posso crescer, é uma empresa que pode, né? Isso todo mundo fala. O que eu estou falando aqui para vocês é para vocês fazerem a diferença na hora de fazer uma entrevista. Porque o básico todo mundo vai fazer. E agora, mais que nunca, gente, esses cuidados são muito importantes. Por quê? O mercado que já estava competitivo, é aquilo que eu falei, vai ficar muito mais. Então, a chance por vaga vai aumentar muito, vai ficar muito mais difícil. Então, essa questão da motivação é de extrema importância. Então, assim, voltando só a trazer um ponto bem importante aqui. Em nenhum momento a dica está sendo assim, minta, finja, fale alguma coisa. Não. Traga um ponto de conexão entre você e a empresa, onde exista paixão. Tem um livro muito legal que eu posso indicar para vocês lerem aqui, que chama Paixão por Vencer, do Jack Welch, que era do CEO, né? Jack Welch foi o CEO da GE. E ele realmente traz esse entendimento que o que encantava as pessoas dentro da GE, para ele, era ver a paixão dessas pessoas pelo negócio, né? Então, e ele traz uma dica, inclusive, que o dia que, de repente, o chefe falar assim, será que eu contrato de novo essa pessoa um dia? E ele fala assim, jamais, quer dizer, já tinha que ser demitida, né? Então, são questões importantes que a gente tem que realmente ter em mente de que você tem que trazer a tua verdade dentro da verdade da empresa. Vamos conectar e explorar o melhor. Né? É conectar esses dois pontos. O mercado, gente, já vem com uma tendência muito grande de humanização, de humanize. O RH está discutindo muito esse tópico de humanize. Então, traga a sua humanização para o seu discurso. Eu acredito que agora, ainda mais com essa questão da crise, né, do Covid, que esses tópicos de co-creation, de colaboração, de espírito de servir, de ajudar, vai vir muito forte. Isso vai ser traduzido para a sua verdade, para a sua essência. Isso tem que estar em você na sua entrevista. E é isso, gente. Não é mentir, mas é tentar se diferenciar, né? Fazendo esses links específicos. E para isso, precisa se preparar. Não adianta querer achar que na hora vai rolar esse insight. É preparação. É isso mesmo. Lembra que eu até comentei com vocês na outra live justamente da Mari, que eu ensino no curso de palestrantes e oradores. 90% é preparo, 10% execução. Então, se você se preparar muito bem, na hora de dar entrevista, você vai dar o seu show. Você só vai fazer aquilo que você se preparou para. Se preparou para. Muito importante todo mundo entender aqui, que inclusive é outra coisa que eu trabalho no palestrantes e oradores, é que o seguinte, as pessoas nos leem. O tempo todo nós estamos sendo, né, lidos. Então, por mais que de repente você está falando uma coisa, mas que não conecta, a sua expressão acaba trazendo uma não realidade do todo. E aí, se deixar alguma coisa a perceber para quem está fazendo a entrevista, né, para quem está realmente me avaliando como entrevistado que sou num momento como esse, eles podem perceber e falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa que não tá pegando, não tá trazendo uma conexão real. E isso pode quebrar. Então, tem que tomar cuidado, né? Sim, total. Ô Mari, agora fala pra gente, assim, tem muitas entrevistas também que acabam acontecendo dinâmicas de grupo, né?
Sim. Então, assim, como que essas pessoas podem se preparar, no caso, não para uma entrevista 1 a 1, mas para a própria dinâmica? Como que é isso? Então, dinâmica de grupo acontece muito, principalmente para estagiários, para trainees e ali nos primeiros níveis, né? E, gente, dinâmica de grupo é igual a posicionamento. Sempre que vocês pensarem em dinâmica de grupo, pensa em posicionamento. Vai fazer a diferença numa dinâmica de grupo quem se posicionar. Quem entra mudo e sai calado de uma dinâmica de grupo, provavelmente não vai passar. E quem também ficar com um ritmo, né, de liderança, de querer se achar, com comportamentos muito exacerbados, também não vai passar. Dinâmica de grupo, a gente não tá, o nosso foco não é juízo de valor da informação, não é juízo de valor para avaliar se o que você está dizendo é correto, é errado, se faz sentido, se não faz, em termos de conteúdo. A gente está mais preocupado, quem está avaliando o comportamental. Como você se relaciona em grupo, como é o seu relacionamento interpessoal, como você se posiciona. Então, você precisa se posicionar de forma educada, de forma. Se você não é questão de você ter que concordar sempre para ser educado. Não, você pode concordar ou discordar. Como você faria isso? Vou dar um exemplo. Seu amigo do grupo está dando um posicionamento dele. Você, para discordar, você pode falar: olha, entendi o seu ponto, mas eu vejo de uma forma diferente. Gostaria de botar aqui ao meu posicionamento. Ou se você concorda, olha, gostei do que você falou, achei ótimo, gostaria só de acrescentar aqui esse e esse ponto. Óbvio que você não pode dar um conteúdo também muito raso, mas o que eu gostaria de que vocês entendessem é que o nosso foco dos avaliadores não vai estar sendo no seu conteúdo, vai estar sendo no seu posicionamento. Então, se posicionem. Comunicação verbal e não verbal, muito importante para uma dinâmica de grupo também. E estejam atentos para passar de novo aquela credibilidade na voz. Isso que vai estar sendo avaliado também ali. Sensacional. Então, preste atenção no que ela acabou de falar. Não adianta entrar mudo e sair calado, né? Por quê? Porque eles querem ver exatamente o seu posicionamento. Agora, nem mais, nem menos. Olha que legal, né? Você tem que encontrar um ponto de equilíbrio, de não trazer uma superioridade e nem uma inferioridade, né, Mari? De Isso. mostrar realmente que você lidar com as pessoas, você me comunicar, sem criar conflitos. Bem soft skill aí, né? Sim, Mari, tá conseguindo me ouvir? exatamente. Tô. Tá me ouvindo? Sim, tô sim, tô sim. Tá. Eu vi aqui, Omi, uma pergunta do Fernando, que ele falou assim: já fiz processos com candidatos absurdos, todos muito bons e todos manjavam de técnicas de entrevista. Muito difícil se diferenciar. Fernando, o que eu queria comentar, tipo, em relação ao seu ponto, é que, enfim, me veio aqui uma coisa em mente. O quanto eu acho que essa diferenciação tá no quanto esses candidatos dos que são muito bons, porque isso eu já vivi muitas vezes, são vários muito bons, muito feras. A minha decisão tá naquele que eu acredito que personalizou mais para aquele momento. Porque chega um momento que realmente eu tenho 5 candidatos excelentes, eu contrataria todos. Como que eu decido qual que eu vou contratar? É aquele que me convenceu mais que ele é o perfeito para aquela vaga, para aquele momento da vida dele e que ele está demonstrando mais motivação para isso. Eu acho que, se eu pudesse te dar uma resposta, uma dica, ela tá aí. Qual que se personalizou mais. Alinhamento de expectativa é algo que a gente avalia muito e que a gente sente muito. Qual que tá com a expectativa mais alinhada para aquilo que eu tenho para oferecer? Então, atentar isso, Fernando, para você tentar personalizar o máximo, você tentar fazer o seu discurso tendenciando o máximo para aquela vaga, porque, bom, vai ter muita gente o tempo todo. Vai se diferenciar, vai entrar na empresa aquele que me convencer que ele é aquele para aquele momento. Respondeu? Ou te deu um insight? Me dá um... Eu vi que tinha uma outra pergunta, mas era do próprio Fernando, um pouquinho mais para cima. Então, acho que você já conseguiu responder para ele, porque ele estava fazendo justamente a pergunta seguinte, de como se diferenciar dos candidatos que têm alto nível, né? Então, aí depois ele fez o comentário e você conseguiu responder, então já para ele. Eu acho que é isso, porque vai chegar um momento que todo mundo é alto nível, todo mundo é fera, todo mundo é muito bom. A única coisa que vai me diferenciar é o quanto que ele está mais personalizado para aquele momento.
Excelente. Ô, Mari, tinha uma outra pergunta também, só que estava na outra live, na outra gravação, e agora eu não consegui lembrar o nome da pessoa. Mas ela tinha feito uma pergunta logo no começo da nossa live, que era o seguinte. Ela disse assim, eu tenho experiência X e tenho experiência Z. Porém, eu não tenho a N que estão me pedindo. Eu me candidato mesmo assim para a vaga ou não? Você consegue responder essa pergunta para ela? Espero que ela esteja aqui com a gente, tá? Sim, bom, eu acho que se é uma vaga, é uma transição que você quer fazer, por exemplo, você tem uma experiência X e você se interessa muito por uma outra área e você quer fazer essa transição. Você tem o total direito de se inscrever. Qual é a dica para que as suas chances aumentem mais? É personalizar. Então, às vezes, o seu escopo de trabalho vai ser completamente diferente. Mas dentro desse escopo de trabalho completamente diferente, eu tenho certeza que vai ter habilidades, comportamentos que são iguais. Então, por exemplo, eu sou da área de RH, quero passar para a área comercial. Relacionamento interpessoal, comunicação, explicar processos e produtos. Você tem que achar esses pontos em comum para que no seu posicionamento, do seu currículo, da sua entrevista, você tente vender esses pontos para te ajudar nessa transição. Excelente, excelente. Então, mesmo que não tenha experiência, mas tem interesse e de repente foi convidada a fazer esse processo seletivo, então tudo bem, eu posso me candidatar mesmo. Pode, com certeza pode. Uma E outra pode dica. ser até curiosa, né? Por que você se candidatou? Uma outra pergunta, uma outra dica para esse ponto é: você tem que estar muito, por mais que você nunca tenha tido essa experiência nesse lugar, você tem que mostrar muita intimidade com aquela área. Então, pesquise muito, leia muita descrição de cargo, visite muitos perfis no LinkedIn daquele cargo, para que quando você chega numa entrevista e você vai falar sobre a área, a minha sensação vai ser: nossa, ela nunca teve experiência aqui, mas ela fala com tanta intimidade, com tanta facilidade, que eu tenho certeza que se eu contratar ela, ela vai se adaptar muito bem. Excelente. Faz quem está entrevistando acreditar, né? Nossa, essa Acreditar. pessoa, ela vai buscar o conhecimento necessário, mesmo que não tenha toda a experiência e toda a vivência na área. Sim. Mas vontade, tem energia, que era aquilo que eu estava falando do entusiasmo, né? E outra coisa, se você não tem a técnica, que é o hard skill, vende para ela o soft skill que você pode ter para aquela vaga. Então, você não tem como focar na técnica, porque você não tem experiência ali. Mas, joga os comportamentos. Esse que você sabe que é importante. E mostra familiarização com a técnica. Excelente. Uau, hein, gente? Quanta dica maravilhosa, hein? Aproveita. Vou fazer mais uma pergunta aí. Se alguém tiver mais perguntas, coloquem aqui pra gente, porque a gente já tá terminando, já estamos chegando aí em 1 hora de live. Passa tão rápido, né, Mari? Passou rápido? É delicioso. Nossa, passou rápido, gente, pra vocês. O pessoal aqui tá elogiando um monte, ótimas dicas, né? Falando perfeito, Mari, eu digo a ela, né? Tem ótimas respostas, me esclareceu também. Então, assim, o pessoal tá elogiando um monte. Eu adoro fazer live com a Mari, gente. Isso é muito bom. Aqui, ó. Deixa eu colocar mais uma pergunta, depois eu faço mais uma pergunta aqui do Fernando, tá? A gente volta aí, Fernando. Vamos lá. Tem uma pergunta que eu quero saber de você, Mari. Quais são os principais comportamentos nesse atual contexto que nós estamos vivendo para ser avaliado agora nessas próximas vagas? O que você acredita? Justamente porque passamos por essa pandemia, por todo esse momento de muita dificuldade, né? Então, ou seja, tem uma expectativa do mercado, vai ter pelo menos uma expectativa na hora da entrevista. O que você acha que vão procurar nas pessoas a partir de agora, nos profissionais? Sim. Então, eu acho que toda entrevista daqui para frente, considerando esse ambiente, você vai ter que demonstrar essas coisas que eu estou falando. Demonstrar no meio do seu discurso, demonstrar através de um exemplo, demonstrar linkando com uma experiência. Primeiro, que eu até falei na primeira live, flexibilidade e open mind. A única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar o tempo todo. Cada vez mais estão as coisas se tornando obsoletas, os processos, as áreas, tudo. Então, a gente sabe que tudo vai mudar. Eu preciso contar com um profissional e contratar um profissional que hoje ele vai estar fazendo atividade X e que amanhã tudo vai mudar, pode mudar, e eu posso contar com ele para ser remanejado para uma área. Eu preciso contar com uma pessoa que, se hoje o escritório é no centro da cidade e amanhã vai estar na zona oeste, eu não sei, ele não vai apresentar uma resistência. Então, flexibilidade, mostre-se flexível, aberto para o novo, traga isso em formatos de exemplo.
Outra questão é o espírito colaborativo. Essa pandemia está ensinando muito a gente em como colaborar com os outros. Então, esse espírito de servir, o trabalho em equipe, eu acho que é um trade-off, né? Porque por mais que se fala muito em home office, e eu escutei uma coisa muito interessante essa semana, que me falaram, nossa, home office já é passado. Eu falei, ué, mas como assim o home office já é passado? A palavra, né, não deveria ser home office, é trabalho remote, que você vai trabalhar a partir dessa pandemia em qualquer lugar do mundo, de qualquer canto. Não necessariamente da sua casa, vai ser uma tendência de trabalho remote. Faz sentido. Então, assim, por mais que tenha uma tendência para você trabalhar sozinho, né? Que tem aquela questão da autogestão e autorresponsabilidade, é muito importante também, 2 pontos que vai ser muito avaliado, porque as pessoas vão estar tendenciadas a trabalhar de casa ou mais flexíveis. Então, o quanto que você é autorresponsável, o quanto que você sabe fazer a sua gestão de tempo, a criar limites, né? Para você ser produtivo, se você está ou não no escritório. Então, essas 2 palavras são bem interessantes também. E essa questão do trabalho e a vontade de ajudar o outro, de servir. O que eu estava falando, que aí eu entrei na questão da autorresponsabilidade e autogestão. Você tem uma tendência de trabalhar da sua casa, mas você vai aumentar no mercado a busca para pessoas que gostam de colaborar, que gostam de servir. Então, não pensa que é porque a gente vai ter uma tendência de trabalhar em casa que você precisa demonstrar na entrevista um perfil muito analítico, muito intrínseco, muito sem espírito colaborativo. Não. Vai ter uma tendência muito grande de pessoas que queiram ajudar as outras pessoas, porque a gente precisa disso. Mesmo à distância, né? Mesmo à distância. Dia a Mesmo à dia. distância, exatamente. É muito a questão do perfil articulador, né? Que desburocratiza, que em vez de ficar achando empecilhos, ele quer resolver, ele quer ir para a solução. Ele quer diminuir a burocratização da empresa para fazer, para resolver. Que ele é um agente de mudanças ali interno, que ele não vai ficar esperando a solução cair do céu. Ele vai lá e vai tomar iniciativa. Então, demonstre iniciativa. Quando eu falo demonstrar esses pontos, gente, é parar e pensar. Esses pontos vão estar sendo avaliados. Como que eu posso traduzir isso para exemplos meus da minha vida, de comportamento, se eu fiz um trabalho voluntário, que ações que eu fiz no convite para ajudar o próximo, como que eu desburocratizo os processos, como que eu sou flexível, conta algum caso de uma outra empresa, é nesse sentido. Uau, sensacional, sensacional. Agora, deixa eu trazer uma pergunta do Fernando, tá? Que a gente já está chegando no final, viu, gente? Uhum. Eu acho que é importantíssima a pergunta dele aqui, bem interessante, que ele trafega agora num outro sentido. Ele fala sobre estudos, né? Então, qual o papel do MBA hoje em dia? Visto que virou um curso que tem em qualquer esquina, né? Nos tempos de hoje, certificações técnicas podem valer mais que o MBA. O que você acha? Eu sou dessa área, então eu tenho algumas percepções também. Então, vamos lá, Mari, fala o que você pensa. Bom, eu vou dar aqui, o Fernando, para vocês a minha visão de forma como eu acredito, deixando muito claro, sem juízo de valor, se o que eu falar está certo ou errado. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai ter uma tendência de mercado que vai valorizar muito mais os cursos técnicos e as especializações curtas. Eu acho que as especializações elas vão ser cada vez mais curtas, porque você tem uma geração aí que não aguenta ficar mais 4 anos numa universidade, 5 anos depois, 2 anos de MBA. Então, eu acho que para o futuro vai ter uma tendência de valorizar mais cursos técnicos, valorizar mais as certificações do que os próprios MBAs. Agora, eu acho que isso ainda é para o futuro. Eu não acho que quem está fazendo um MBA hoje não é valorizado, não é bem visto. Eu acho que sim. Mas se eu vou olhar para o futuro, eu acho que vai ter uma tendência aonde essa escala vai mudar, sim. Uhum. Posso colocar uma percepção aqui também, Mari? Claro. Licença. Como eu sou da área de desenvolvimento humano e dou treinamentos há muito tempo, eu tenho uma percepção da seguinte forma, tá? Michele, é importante fazer cursos de especializações, seja um MBA, um mestrado, um doutorado? Eu vou te dizer que sim, por uma questão de realmente currículo e mostrar autoridade sobre um tal segmento que você realmente designou na sua carreira profissional. Então, por esse lado de currículo é muito importante. Agora,
vamos lá. Não significa que todos esses tipos de cursos acadêmicos, eles trazem experiência. Então, eu também sugiro que, paralelo, você faça alguns cursos, ou talvez muitos cursos, que te ajudem no crescimento, justamente de conhecimento e prática. Por quê? Porque esses outros cursos vão fazer você adquirir técnicas mais voltadas a soft skill também, que é saber se relacionar com pessoas, ter inteligência emocional, ter um propósito de vida, se conectar com você, se conectar com o outro, e assim por diante, que vai trazer também sentido de ação. Então, assim, muitas pessoas às vezes ficam esperando com que a empresa faça um investimento na carreira dele, numa busca de conhecimento profissional. Quando, na verdade, o maior interessado sou eu na minha carreira, mais do que a própria empresa. Então, quanto mais cursos eu faço, mais preparado eu estou e tenho argumentos e capacitações de falar numa entrevista de emprego, mostrar realmente meus dons e os meus talentos, né? Então, eu acho que existe uma junção, não dá para descartar uma para substituir outra, mas entendendo que, de fato, existe uma complementação, né, Sim. nesse caminho. Bom, Já fechando aqui, acabou? ó, Cai a live, ô Mi? só não vai cair porque eu derrubei aquela hora que tinha parado o som, então Ah, tá. o Instagram nos Entendi. ajuda. Por esse motivo, que a gente reiniciou. Mas nós já estamos fechando, tá? A última pergunta aqui, que é da Pedrina. Ela disse o seguinte, se tem alguma interferência por questão de idade, se é uma barreira a idade, o que você acha? É porque a gente tem pessoas de diversos níveis, né? Vamos falar de, não níveis, mas de idade. A gente tem os mais jovens que talvez tenham uma situação específica numa entrevista de emprego, mas a gente tem também aquelas outras pessoas que estão com uma idade um pouco mais avançada. E como que fica, né? As empresas preferem mais jovens, mais experientes? Como que é isso? Então, eu acho que não tem uma regra, né? Depende muito de cada caso, depende muito da cultura da empresa, depende do escopo da função, depende da expectativa salarial. O que eu vejo acontecer são pessoas mais experientes que às vezes querem fazer um downsizing no sentido de aplicar para uma vaga mais júnior, porque né, já estão há um tempo né, buscando emprego e não estão com dificuldade, e elas estão tendo uma barreira de entrada nesse sentido, porque as pessoas têm ainda e ficam imaginando, nossa, ela ganhava tão mais para essa vaga, e às vezes a pessoa pode fazer um excelente trabalho, né, se desse uma oportunidade. Isso é uma questão de mercado que eu acho que, infelizmente, sim, eu vejo acontecer. Eu não estou dizendo que eu concordo. Eu acho que eu Mariana, profissional, eu sou uma pessoa que eu priorizo a experiência, a vontade, a motivação, o quanto você está alinhado com aquela posição, com uma expectativa salarial. Isso, para mim, é o que deve prevalecer. Suas competências técnicas, a emocional e a motivação. Agora, realmente, se eu vou aqui ser sincera, olhando o mercado, eu ainda vejo, sim, uma barreira de entrada que é um pouco mais difícil. Mas aí é uma questão de estratégia, assim. Eu acho que você pode focar, de repente você está focando numa linha de empresas que é mais tendenciadas para esse lado. Entendeu? Você pode buscar umas outras empresas. Eu não sei quem fez a pergunta, mas se quiser, depois a gente pode bater um papo sobre isso, que aí eu posso te ajudar de uma forma mais assertiva, te dando né, um direcionamento do setor. Você falou, Mário, eu acho que é bem válido. Porque, assim, a gente saber direcionar o nosso currículo, a nossa necessidade de uma vaga numa empresa que tem esse perfil de que aceita candidatos com uma idade mais avançada ou candidatos mais jovens, se é o meu caso, né? Que encaixa com a minha realidade da minha idade atual, não é? Eu acho que a gente tem que fazer uma seleção de... Não só a empresa selecionar o candidato, nós selecionarmos também que tipo de empresa eu quero entrar. Porque é uma comercialização, uma compra e venda de trabalho, né? Então, não significa que eu fui convidada a entrar naquela empresa, a fazer entrevista, por mais que eu preciso, que eu obrigatoriamente tenho que trabalhar porque eu não tenho opção, né? Então, assim, lógico que no mundo, no momento de pandemia, que todo mundo precisa de dinheiro, precisa... Mas eu acho que tem outras questões também que você, como candidato, tem que pôr na ponta do lápis. Porque quanto tempo que eu vou ficar naquela empresa? Eu posso passar, posso aceitar naquela vaga, posso entrar e ficar lá 6 meses. Mas, de repente, esses 6 meses, eu perdi outras oportunidades e eu queimei a minha imagem ali dentro, porque não era a empresa ideal, né? Eu falei uma coisa na entrevista, mas não era
do meu coração, não era sincero. Então, esse outro ponto, como também candidato e como opinião própria, eu acho que a gente tem também que selecionar onde eu quero trabalhar e onde eu não quero trabalhar. Não é só a empresa que precisa opinar nesse sentido, né? Sim, eu acho que essa avaliação é importante para justamente aquilo, né? A gente quer contratar pessoas que fiquem naquela empresa, né? Por mais tempo. Eu vi aqui a pergunta do Márcio, é questão de mercado ou cultural? Eu falei que é uma avaliação cultural, então, por exemplo, eu acho que dependendo da cultura da empresa, tende a ser mais aceito ou menos aceito isso. E eu quis explicar que a minha visão de mercado, em geral, né, uma conclusão é que sim, é uma barreira, ainda é uma barreira grande essa questão de idade. Assim, a minha percepção de mercado. E eu acho que depende da cultura da empresa. Tem empresas que seriam mais fácil e não se preocupam muito com isso, e tem empresas que sim. E depende também, acho que, do segmento, né, Mari? Uma Sim, startup, assim, normalmente. eu vejo, por exemplo, startups, essas empresas de tecnologia, assim, muito geração, dessa nova geração, realmente elas tendenciam para não. O que eu até discordo, né? Porque numa startup que só tem jovens, é uma coisa que eu não acredito, porque eu acho que as pessoas podem não ter tanta maturidade para tomar certas decisões que pessoas mais experientes teriam, sem dúvida nenhuma, estariam muito mais eficientes ali no processo. Eu acho muito legal essa mescla. Eu tenho trabalhado muito com pessoas mais sênior, né? Mais experientes. E que, nossa, tá sendo uma troca tão rica que eu venho com uma nova ideia, um novo modelo mental, com novas tecnologias, uma nova percepção de mercado. E quando eu troco com uma pessoa, né, mais experiente, a gente tem um ganho para ambos os lados que é incrível. Eu acho que as empresas deveriam valorizar mais essa troca, né? E até mesmo as pessoas mais experientes valorizarem o jovem nesse sentido. Porque eu acho que Sim, muitos têm uma própria resistência do mais experiente. Nossa, esse jovem chegou aí, já quer mudar tudo. E assim, tudo bem que às vezes somos um pouco empolgados e emocionados. Mas escuta! Entendeu? Escuta, tenta trocar. E eu acho que cabe ao jovem ter uma noção de limite também, é, né? Para se colocar da forma certa e é tudo mais. verdade. Como empresária, tá? Como empresária, eu digo o seguinte: eu e meu marido, como empresários, a gente fala o seguinte: eu prefiro pessoas que eu tenho que pisar no freio do que pisar no acelerador. Ah, eu Então, também. tem gente aí com vocês que te coloquem para em movimento, sim, e se for necessário, então pisa aí no freio para dar Uhum. mais, né, uma paralisada aí em quem está muito veloz. Ou Sim, como total. a Margarete está falando, é diversificação, gente. A gente tem que aprender a trabalhar com todos os tipos de pessoas, né? Gostos, idades, pensamentos, porque uma empresa ela só cresce quando existe essa diversidade, até mesmo de pensamentos e choques de realidade. Total. Começa a pensar, puxa, mas ele tem razão, mas aquele outro tem razão também. Então, vamos encontrar o melhor ponto para a empresa, para os negócios? Então, quem é empresário, ele tem essa necessidade, tem essa visão, né? E Total. deseja mais dentro do negócio que aconteça. Sim? Show, né, gente? Falar assim, ó. Tá dando. A gente precisa fechar essa 1 hora. Passamos dessa 1 hora, né, Mari? Como sempre, a gente sempre está falando Ai, a muito gente sobre sempre tem esses assuntos. muito Muito bom, assunto. Muito bom, é muito bom. muito Passa bom. muito rápido. Isso é bom. É verdade, é verdade. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui que não estava na programação. A Mari tem muita experiência em LinkedIn. Então, eu vou fazer aqui ao vivo um novo convite para a Mari, para a gente vir numa outra live só para falar de LinkedIn. O que vocês acham? Hein? Me ajudem aí para chamar ela para vir. O que vocês acham? Vale a pena ou não vale? E aí, Mari, você topa uma próxima? Topo. Claro que eu Topa? topo. Vocês Aê! participarem, gente, a gente faz a live para vocês. Vocês têm que, né, se participarem, Pra estamos aí. vocês. Aí vocês têm que chamar mais gente ainda para nossa live, né? Enche. Chama os amigos também. Exato. Não é verdade? Então, pessoal, aqui em cima ó, tem o endereço coach_Minobis. Para quem não me seguia, passe a me seguir, porque a gente sempre tem muitos conteúdos. Eu trabalho com mentoria, com coaching, desenvolvimento humano, inteligência emocional, espiritual, muitas coisas que a gente trabalha aqui na MoveMind. Então, você fica realmente alinhado aí com muitas coisas atuais no mercado. E também, para quem não seguia ainda a Mariana, aqui ó, tem o endereço, sim? Segue a Mariana aqui em cima.
tá bom? Que ela sempre vai passar muitas dicas. E olha, em breve ela vai trazer novidades, tá? Então É já vou falar verdade. aqui, ó, em breve ela traz novidades, tá bom? Eu É. já tô sabendo de algumas coisas aí. Então, vou dar um pequeno spoiler aqui, mas Isso aí, isso aí, isso aí. tá bom? Mari, muito obrigada pela nossa live de hoje. Você é linda por dentro e por fora, uma garota Amém. super inteligente, jovem e Obrigada. experiente, que acrescenta muito. Eu tenho certeza que, independente da idade do nosso público aqui, você realmente acrescenta e acrescenta muito. Então, muito Ai, obrigada obrigada. por nos apoiar e nos ajudar nesse momento, né, de pandemia, que todo mundo precisa realmente se entender. E antes da Mari, gente, passar aqui, fazer as recomendações finais, que eu vou passar a palavra para ela, só vou trazer uma outra informação para vocês. Eu tenho feito live todos os dias nesse momento de quarentena, né? Desde a primeira semana que estamos em casa. Michele Lopes aqui com o Move Mind, todos os dias, de segunda a sexta-feira, com lives maravilhosas. E amanhã eu vou trazer de novo um neurocientista, que é um grande amigo meu, chamado Tawili Taunay. E ele vai falar, eu e ele, né? Porque a gente estuda muito, eu também estudo muito sobre esse tema, e vai ser uma troca maravilhosa. Nós vamos falar sobre saúde e espiritualidade. Então, nossa, eu tenho certeza que vai assim te enriquecer de tal maneira, porque tudo que a gente fala é baseado na ciência. Então, isso, venham conhecer, gente, venham conhecer sobre esse assunto, porque é muito, muito, muito curioso e é novidade no Brasil, tá bom? Às 20 horas eu estarei com ele aqui amanhã. Então, Mari, deixa suas recomendações e considerações finais e gratidão mais uma vez, viu? Gente, muito obrigada, Mi, por me convidar de novo, por confiar em mim. Tô adorando essa nossa troca, é sempre muito bom estar com você. Muito obrigada a todo mundo que veio aqui assistir. Eu vi amigos meus aí, meus clientes e uma galera nova. Muito prazer e muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu espero de coração que eu possa ter trazido os insights para vocês, provocações, novas perguntas, novas respostas, mas que eu possa ter falado coisas que possam ter edificado a vida de vocês de algum sentido. Eu convido vocês para me seguir ali no Reis Academy. O Reis Academy é um canal que eu abri para compartilhar dicas, para compartilhar tudo sobre isso, sobre preparação para entrevista, mercado de trabalho nacional e internacional, currículo, LinkedIn, autoconhecimento, propósito, enfim, vários assuntos que eu amo falar, que é meu trabalho, mas eu sou apaixonada por essa parte e por isso que eu criei esse canal para poder estar divulgando conteúdo e dicas para vocês. Então, quem não me segue, por favor, vai ali que vou estar esperando vocês. É um espaço nosso para a gente Que construir linda. junto. Gente, Obrigada, Mi. Até a imagina. próxima, então. Parece que vai ter Olha, LinkedIn, né? Parece vamos que a fazer galera então tá querendo. só uma de LinkedIn, tá bom? Turma, então todo esse conteúdo aqui tá gravado no meu Instagram, então vocês podem ter acesso. E depois também nós vamos colocar no YouTube da MoveMind. Então, a qualquer outro momento, vocês podem acessar novamente. E eu peço a você, pega esse aviãozinho e já compartilha com um monte de gente, porque em 24 horas essas pessoas ainda têm acesso a esse conteúdo, tá bom? Super beijo. Deus abençoe vocês. Obrigada, Mari. Deus abençoe Tchau, muito. tchau, gente. Boa noite, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.